Boa noite a todos, boa noite a todas. Que o meio Rabi da Galileia possa nos envolver hoje, amanhã e sempre. Mais uma vez estamos aqui no nosso trabalho do Evangelho no Lar quinzenal, né? E é com muita alegria, com muita felicidade que a gente recebe o nosso querido amigo e irmão Nelson Tavares, lá de Portugal. Boa noite, meu querido amigo e irmão Nelson. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso Evangelho no Lar, nosso lar. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Já estou vendo bastante gente aqui que está conosco, ao vivo. Aqui de Portugal, um beijo, um abraço a todos, que possamos aqui aproveitar um pouco e falar um pouco sobre o Evangelho nesse momento, nessa tarde e noite de hoje. Boa noite a todos. Graças a Deus, obrigado. Quero dar boa noite aqui a nossos amigos que já estão chegando por aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. A nossa querida amiga Leila já está por aqui conosco. Andréa também, boa noite, sejam todos e todas bem-vindas. TV Secal também, nosso parceiro aí, obrigado meus irmãos, obrigado Carlos. Casa Espírita Seara de Luz, nosso parceiro também, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado pelo retransmitir o nosso trabalho do canal Renovando Consciência. Leninha, de Aracaju, bem-vinda, querida. Alexandra Marques, boa noite, seja bem-vinda. Cristiana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Muita luz, muita Essa paz. é uma amiga lá do Paraná, Cristiane, lá do Paraná. Opa, seja bem-vinda. A Lígia Marques, boa noite, Lígia. Muita luz, muita paz. A Daíse, cadê ela? Está aqui. Seja bem-vinda, querida. Vilma, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Que o Meigo Rabi da Galileia possa nos envolver. Rogério, boa noite, meu irmão. Muita luz. Dalba, boa noite, querida. Que o Meigo Rabi da Galileia nos envolva. Elzinara, boa noite, minha querida. Que Jesus te abençoe cada vez mais, hoje e sempre. Justina, boa noite, muita luz. É isso aí, vamos do Evangelho no lar. Gente, olha, o copinho, guarda o copinho aí para a gente fazer no final a vibração. Maria, boa noite, Maria. Seja bem-vinda, minha querida. Vilma é do Rio Norte de de Janeiro. Portugal, Maria. Maria, lá do norte de Portugal, está conosco. Maria. Eita, seja bem-vinda, minha amiga. Rogério, boa noite, meu irmão. Lá do Cochal, é isso aí, boa noite. Nosso querido amigo irmão Paulo, Adélia, boa noite, Adélia. Seja bem-vinda, minha irmã. Muita luz e muita paz. Ana Tenório, Teodora, daqui de Recife. Final do mês estamos aí para dar um abraço, Ana. Seja bem-vinda, minha querida. Maria, Suelaide, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Muita luz, muita paz. Vamos ver, o pessoal tá chegando aí. Antônio, boa noite, meu irmão. De Aracaju. Kátia, boa noite. Seja bem-vinda. Muita luz, muita paz, muito amor. É isso aí, gente. É uma alegria enorme poder contar com vocês, estar com vocês aqui. Vamos fazer nossa descrição de imagem. Bem, somos em dois quadros. Eu, Rinaldo Soares, de Pernambuco, estou no lado esquerdo, o Nelson está no lado direito. Eu sou moreno claro, uso meu cabelo bem curtinho, grisalho, uso um óculos preto, quadrado, grande no rosto. Estou usando uma camisa tipo polo, verde da esperança, de quem nunca morre, né? A esperança ela nunca morre, nunca vai morrer. E por trás uma parede branca de cerâmica. O Nelson do meu lado direito é um rapaz. Quer fazer a descrição, Nelson? O Quer rapaz iniciar? eu já gostei. Já gostei do rapaz, Ginaldo. Já gostei. Pode continuar. Já gostei. É um rapaz de pele clara, cabelo pretinho, curtinho, tá certo? Não Tem tá os tão grisalhos, grisalho quanto o seu. não tá aparecendo, tá aparecendo os grisalhozinhos ao lado dele, usa um óculos também, tá certo? Preto, tá usando uma camisa meio quadricular, né?
E uma parede aí, isso. E uma parede bem amarelinha, quase da cor, da tonalidade do fundo de imagem do nosso estudo aqui. Essa é a nossa apresentação para os nossos irmãos que não usam os recursos visuais. Nelson, nos dê a alegria e a satisfação de ouvir a sua voz através da elevação ao alto. Vamos lá. Então, convido a todos, desde já, para a gente deixar um pouco a correria do mundo lá fora e se concentrar nesse momento aqui. Convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem tiver vontade, é claro. E assim rogamos, primeiramente, agradecidos que estamos por mais esse momento, ao Pai. Obrigado por aqui estarmos reunidos. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos dando toda a estrutura, nos fortalecendo na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Agradecemos também, desde já, a toda a espiritualidade que nos cerca, que prepara esse ambiente para que aprendermos um pouco mais com os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, humildemente, pedimos autorização para dar iniciado mais esse evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Bem, gente, o nosso evangelho, para quem recebeu aí já as descrições, né, é do capítulo 25, buscais e achareis. O item 6 é uma passagem evangélica que eu considero uma parábola que Jesus conta nela, né? Olhai as aves do céu. Inicia o evangelista Mateus dizendo o seguinte: não queriais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Vamos parar aqui. E aí, Nelson? Grande tesouro, né, Nelson? Grande tesouro, né? Vamos partilhar aqui essa mensagem de Mateus. Mas que tesouro é esse que Jesus fala, Nelson? Que tesouro é esse? É interessante, que bom que você falou, já parou por aqui, que a gente vai desmembrando um pouquinho e vai trocando e vai mastigando, né? Porque é sempre bom te mastigar. E o interessante dessa passagem, não só essa, mas como o evangelho todo, é aquele que a gente lê hoje e não tem nada a ver com aquele que a gente leu lá um ano atrás. Parece que é um livro novo, né? Que é totalmente diferente, que a gente vai aprendendo sempre, que a gente ainda precisa internalizar todo esse conteúdo, que é muito difícil, pelo menos para mim, acredito que para o Reinaldo e todos nós, estamos aqui exatamente para aprender. Essa história de acumular tesouro na terra e acumular tesouro nos céus é muito interessante, porque a gente não compreende muito bem essa história ainda e faz alguma confusão da terra e do céu. E que história é essa? Como é que funciona essa dinâmica entre terra e céu e esse acumular tesouros? Vamos lá, pessoal, vamos desmembrar aqui, fazer um beabá. Acumular na terra, esse acúmulo que a gente realiza, que tudo na terra vai ficar na terra. A gente já sabe disso? Sabe. E aí vem a grande questão. Qual é o foco da nossa vida? O que nos guia? Aquisição de bens materiais é importante. Claro, ninguém está diminuindo aqui o conforto, qualidade de vida, a busca pelo melhor, o que nos movimenta enquanto seres humanos. Isso não tem problema nenhum em buscar saúde, facilidades, quaisquer que sejam, tá bom? Mas a questão, vamos voltar. Foco da nossa vida. Resumindo, qual é o nosso propósito? Para que a gente está aqui? Além de se desenvolver materialmente, profissionalmente, ganhar dinheiro, adquirir as coisas do mundo? Essa é a pergunta. E aí, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre o contraponto que Jesus nos traz, que é acumular os tesouros do céu, que é o que o Evangelho ressalta aqui para a gente, nesse trecho, fica muito claro que não tem nada a ver com a matéria.
O da matéria fica na matéria. Acumular tesouro do céu é o seguinte: intelecto e moral. Vou repetir. Intelecto e moral é o que a gente leva. Ponto. O que é da matéria vai continuar aqui. Todo o resto, além do intelecto da matéria, vai ficar aqui. Nós somos seres imortais, lembrando que a gente esquece também, é fácil esquecer, né? E a matéria morre, e a matéria fica, e todo esse acúmulo material vai ficar por aqui. Então, a chamada desse trecho, penso eu, para a gente refletir, é exatamente fazer um questionamento interno. O que a gente dá mais valor na nossa vida? Será que é o aspecto material, o aspecto espiritual, o desenvolvimento do nosso eu, o crescimento, principalmente no aspecto moral? Porque intelectual a gente vai, busca, estuda, corre atrás e se desenvolve. Maravilha. E o lado moral, como é que fica nessa história? Passo a bola para você, Reinaldo. Essa percepção muito interessante que você traz, né? Porque é natural que a gente ainda, na infância da nossa espiritualidade, Nelson, e todos e todas, a gente ainda não nos aprofundemos, ou não nos aprofundamos muito mais no Evangelho de Jesus, porque ele traz parábolas, ensinamentos que fogem à nossa compreensão, como você foi muito feliz no seu início aí, das suas explicações. O que a gente percebe é que não compreendendo pormenores, né? Porque a gente vai trazer uma reflexão de Alcione no livro Renúncia, por Emmanuel, que é muito interessante, e a gente vai refletindo, vai vendo o comportamento de todos nós diante do Evangelho, o que ela nos recomenda e nos falta de verdade, isso que é o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido. De fato, a gente não tem ainda o domínio do conhecimento do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus precisa ser entendido, refletido, precisamos refletir sobre ele, acima de tudo, porque não adianta a gente pegar o Evangelho e ler por ler. A gente precisa ler e entender por que aquela mensagem está falando para mim. O que é que ela me traz de ensino moral? E aí a gente recomenda aos irmãos e às irmãs a ler a pergunta 628 e, junto com ela, ler também a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec apresenta a obra do Evangelho. Fazendo essas duas leituras, a gente vai mais ou menos compreender o que de fato difere daquilo que a Alcione nos apresenta, que é conhecer, meditar. Depois de meditar, Nelson, a gente vai agora o que? Sentir a mensagem. Porque quando o Evangelho ele trabalha o nosso coração, significa que a gente está, primeiro, quando a gente conhece, medita, a gente está preparando o campo. E aí, quando esse campo está pronto, a semente, ela frutifica. Ou seja, é quando a gente sente o Evangelho, e aí a gente vai saber distinguir o que é as coisas materiais e o que é as coisas espirituais. E aonde eu devo aplicar, investir mais, se é no aspecto material, se é nos aspectos morais. E aí Jesus sempre falou e sempre nos convidou a refletir acerca da nossa condição de seres espirituais. Como você também foi muito feliz quando disse, não desprezando o aspecto material, porque se a gente está aqui na carne, a gente necessita de todos os arroubos no campo da matéria para a nossa sobrevivência. Senão a gente não come, a gente não veste, senão a gente não teria essa tecnologia que nos liga dois mundos diferentes, dois países diferentes, né? A gente não ampliaria a condição de conhecimento com essas pessoas tão maravilhosas, né? Estou vendo aqui a Maria das Graças. Reinaldo, eu sou de Bezerro, daí da terra, e agora estou aqui em São Paulo. Muito bem. Quer dizer, veja, se não fosse essa tecnologia, não nos ligaríamos a essa questão. Mas, muito mais do que isso, Alcione encerra dizendo, depois de conhecer, meditar e sentir,
Agora vamos o quê? Vivenciar. E esse vivenciar, Nelson, leva caminhos de milênios mais para frente. Porque aí é onde aí a gente já sabe aonde está o nosso tesouro. E aonde a gente vai investir mais. Quer falar mais alguma coisa nesse termo, nesse texto aí, ou a gente continua? Quero rapidinho só, Rivaldo, que você falou uma coisa que é interessante nesse trecho de sentir o evangelho e vivenciar. O que acontece muito, algumas pessoas acabam sempre, não sempre, mas costumeiramente acaba esse comentário, diz assim: poxa, Nelson, é tão bonito lá na palestra no Centro Espírita, quando eu leio o livro, quando eu assisto aquele filme, aquilo toca o meu coração, mas quando eu chego em casa, na rua, não consigo fazer aquilo, tem uma distância enorme. E isso é interessante o que você falou, Rivaldo, que a busca é exatamente no sentir, porque enquanto está na teoria, a gente acha muito bonito, muito sublime. Sai do centro espírita lá, ó, nas alturas, nas nuvens, aquela coisa gostosa, aquele ambiente gostoso. Aí o palestrante fala e nos toca o coração e a lágrima corre. Aí chega em casa, o bicho pega e volta a confusão toda, aí já se desarmoniza, já se. Pronto. Então, a grande dificuldade para muitos de nós espíritas, ou digamos, nem só espíritas, conhecedores da palavra do Cristo, do Evangelho, aquilo que já nos toca, já nos tocou de alguma forma, é transformar esse conhecimento em vivência, em prática no dia a dia. Porque não adianta ficar só no centro espírita no livro bonito. E aí a gente fecha o livro e volta a ser tudo que era antes. É trazer essa modificação para o dia a dia, para essa nova realidade, essa nova proposta. E foi o que você falou do sentir e vivenciar. E esse é o grande desafio, penso eu. Eu queria só ressaltar isso, que eu acho que é algo que nos toca um pouco mais, um pouco menos a todos nós. Esse é um bolo, é a cereja do bolo, né? Da nossa encarnação. E ele continua a dizer: portanto vos digo, diz Mateus, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E contudo, vosso Pai celestial as sustenta? Porventura não sois mais do que elas? Vou parar aqui, porque aí a gente vai destrinchando devagarzinho. E essa preocupação, Nelson? Andamos muito preocupados com o que a gente vai comer, diante de todo o desafio que a gente vivencia no nosso, principalmente aqui no país, não sei aí em Portugal, o desemprego, a dificuldade, né? Às vezes aí o pai que ganha pouco para sobreviver com aluguel, com alimentação, com a criança, com a educação, enfim. É claro que Jesus não quer isso da gente. A gente precisa, como eu falei, isso aqui é uma parábola. E a gente precisa sentir e compreender muito mais além do que isso que Jesus nos traz de reflexão. Como podemos, Nelson, entender essa colocação de Jesus nessa preocupação desenfreada natural de todos nós? O que acontece, Mauro? É interessante porque o que eu tenho aqui, a palavra que eu tenho aqui na minha tradução do meu evangelho é inquietação, inquieteis, não inquieteis, né? Essa inquietação que mexe conosco, que essa preocupação constante que muitos de nós vivenciamos, e agora eu estou aqui em Portugal, pronto, está um pouco melhor do que o Brasil em termos econômicos, mas também é um país pobre e dentro das circunstâncias, mas vamos trazer para o Brasil. Isso é muito normal, que o nosso grande público está no Brasil. Isso é muito normal, de certa forma, quando a gente tem filho para criar, tem boleto para pagar, tem todas as preocupações que o mundo que vão naturalmente exercer essa influência externa enquanto para cima de nós. Mas tem esse trecho aqui que eu ressaltei para falar sobre isso, quando ele nos diz: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si.
Aí pode dar aquela interpretação assim, poxa, mas como assim? Então vou largar de mão tudo e vou deixar correr solto? Calma, pessoal, não é por aí. A leitura proposta é para que a gente, o desafio, digamos assim, a gente ter a capacidade, a habilidade de viver um dia de cada vez. Nem muito no passado e nem muito no futuro. Porque existe uma palavra que é importante a gente ressaltar, que é o planejamento. Claro que é interessante uma pessoa estar preocupada com amanhã, como é que vai ser a aposentadoria, o pronto, mais para frente, o filho que talvez vai ter que tem ainda muita idade pela frente, tem muita conta para pagar, e é uma saúde, talvez. Tudo isso vai gerar, de alguma forma, não vou dizer uma preocupação, mas um movimento que a pessoa pode buscar um planejamento, mas o planejamento não necessariamente tem a ver com inquietação. Isso é importante a gente diferenciar, porque os dois podem andar juntos, ok? Mas não precisam andar juntos. A busca, penso eu, tá, Reinaldo? Adaptando aqui para o nosso dia a dia, esse trecho do Evangelho, a gente buscar se planejar assim, trabalhar, correr atrás, fazer o nosso, tudo que dá para ser feito, entregar na mão do Pai. É buscar controlar tudo o que a gente pode controlar. Porque o resto, todo o resto, quando a gente não consegue controlar, abre a possibilidade da inquietação. Aí, de uma forma ou de outra, já nos tira o sono, a gente fica mal. Algumas doenças podem somatizar e aparecer, porque a preocupação é que não falta ao nosso redor o tempo inteiro. Então, o grande desafio, penso eu, é a gente poder, nessa leitura dessa interpretação, a gente conseguir extrair o planejamento, viver o mundo como ele é, com as dificuldades que nos apresentam, mas sem essa inquietação que nos tira o sono, que nos deixa balança com nota negativa. Perfeito. Eu vou trazer aqui uns comentários, né, da nossa querida Maria das Graças, que diz o seguinte: o Evangelho de Jesus nos traz verdades que ainda não conhecíamos e vai nascendo a fé raciocinada, né? Perfeito. É alinhado com os ensinamentos de Kardec, né? A Maria Henrique ela traz o seguinte: ainda estamos muito distantes entre a dualismo materialismo e a doutrina espírita. A filosofia é a interpretação e o foco é o conhecimento e a racionalização, né? É claro, porque tem que passar ainda pelo conhecimento, né, Nelson? A gente precisa conhecer, interpretar ela, para depois vir o terceiro passo, que é o sentir. Porque quando você traz essas informações das pessoas que elas se alegram, se apaixonam, se emocionam pelas narrativas do conhecimento espíritas por diversos caminhos, diversas formas, e que na vivência há uma dificuldade, a gente precisa, acima de tudo, perceber de que somos espíritos ainda de terceira ordem, de que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir executar a obra divina no nosso coração. É preciso um esforço, esse movimento que você trouxe, porque na medida que a gente vai tendo essa percepção de que Deus é conosco, a providência divina é conosco, eu vou fazer a minha parte. O que a gente não pode é, diante dessa leitura aqui, esperar que a coisa aconteça sentado de braço cruzado, que nada vai acontecer. Portanto, em todas as instâncias da vida, há sempre um movimento. Por mais que a gente esteja sentado, há um movimento. E esse movimento, ele é interno. E é inquietante, né? É sofrido e é angustiante. Por quê? Porque é um movimento de desejo, é um movimento de querer. Às vezes o indivíduo está passando pelas dificuldades oriundas da vida, mas ele não tem coragem de ir aí a campo, de ir em busca, né? Ele está desanimado, ele está inconformado, mas interiormente ele está em movimento. Mas esse movimento ele precisa ser acompanhado na ação, na prática. E aí a gente vai ver o seguinte: quantas pessoas a gente sempre narra esse fato,
de que uma pessoa, ao pensar em desencarnar por não ter, se suicidar por não ter encontrado mais emprego, duas crianças, o desespero dentro do lar, a família cobrando, a esposa cobrando, e aí ele pede para a esposa no outro dia ir para a casa da mãe dela, que depois ele chega lá. Só que ele já estava arquitetando o quê? O desencarne dele pelo suicídio. O pouco dele que ele tinha já ia comprar o material para se suicidar. Só que no domingo de manhã tem abençoada chamada, não sei se aí em Portugal tem, mas aqui no Nordeste, né? É abrasador esse trabalho, que é da Campanha do Quilo. E aí a Campanha do Quilo sai, bate a porta dele, o legionário chama uma, chama duas, chama três, porque o normal é chamar 3 vezes. Não veio a pessoa, segue adiante do legionário. Mas ele persistiu. E na quarta vez a pessoa abriu a porta. E ele estende a mão dizendo, é a Campanha do Quilo que pede auxílio em nome de Deus. Jesus era até para um abrigo aqui próximo. E aí aquele cidadão ficou confuso. E agora? Entre fazer executar o seu desaparecimento da vida material para se encontrar na tormenta espiritual ou ajudar alguém que esteja precisando. E aí ele não pensou 2 vezes. Bem, não tenho nada para dar, foi lá, pegou o único dinheiro que ele tinha para executar a obra lá do seu suicídio, ele pegou, deu ao legionário. O legionário prontamente deu a mensagem escrita. Ele pegou aquela mensagem, leu, chorou, porque foi tocado no coração, confiando naquela mensagem. Não foi para a casa da sogra, a sua esposa chegou depois com as crianças, e aí trouxe alguma coisa para se alimentar. E aí, nesse momento, né, ele tenta se explicar, mas depois bota as crianças para dormir, a esposa, e depois ele vem e conversa com a esposa. Senta os dois na mesa. Ele tinha deixado uma carta narrando o que ele iria fazer. Ele conta que foi recebido pelos legionários do Quilo, e aí lê a mensagem para ela. Ambos choram, ambos se sensibilizam, né, e tentam se fortalecer, e ambos vão dormir. E confiando nisso, eles pegam o currículo dele, botam embaixo do braço e vai embora. E aí, meu amigo, a pessoa lá, né, bateu naquela empresa, o segurança viu lá, encaminhou ele para falar com a pessoa lá, ele fez as entrevistas, tudo direitinho, já saiu dali já com emprego. Ou seja, houve um movimento. Primeiro que a providência divina foi até ele. Como dizia Paulo, há acima da nossa cabeça muitas nuvens de testemunho, ou seja, e ao nosso redor temos os espíritos que nos assistem, nos auxiliam, nos ajudam. Portanto, a gente percebe o quanto a gente precisa confiar na providência divina agora agindo, para que ele possa, acima de tudo, agir com a gente. É a sinergia, como você bem disse aí. É essa conexão com o alto. Se a gente fizer essa conexão com o movimento, confiando, acreditando, mantendo a esperança, porque dificuldade todo mundo tem, mas a providência divina só encontra espaço na ação quando aquele coração está dando espaço a ele. Isso significa que quanto mais eu caminho para frente, para cima, para o alto, mais a conexão maior, mais a assistência e a espiritualidade há de nos socorrer. Quer completar mais alguma coisa ou vamos caminhando? Vamos. A gente tem pouco tempo, então vamos caminhando melhor, senão, se eu for falar, melhor. a gente vai falar. E aí ele continua a dizer aqui: olhar para os aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um covado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelos vestidos? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória,
se cobriu jamais com um destes. Pois se é o fino do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia da manhã, porque o dia da manhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus capítulo 6, 19, 25, 21, 25, 34. É com você, meu amigo, a reflexão aí e já encaminhando aí já para os seus agradecimentos aí, suas conclusões aí. Tem quantos minutos, Reinaldo? Só para me regular aqui. Vamos ver aqui, 47, 7 a 8 minutos. Tá, vamos lá então. Eu quero falar aqui um ponto que me tocou bastante nesse evangelho, que é a história da necessidade e do supérfluo. E isso é muito interessante. Eu vou só pegar um trechinho aqui que a gente não leu, mas que eu quero destacar aqui, que ele diz o seguinte: Kardec nos diz: Deus concede as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Ponto. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. E aí eu quero só trazer isso para uma reflexão, que eu acho importante isso. É uma pergunta que eu faço: será que a gente sabe qual é a diferença entre o necessário e o supérfluo? Porque o que acontece muito, pessoal, é uma confusão ainda, penso eu, tá? Vou compartilhar. Muitos de nós ainda achamos que nós precisamos de uma roupa nova, de um sapato novo, para a mulherada aí, uma bolsa nova, sabe? Aquela coisa. Tem muita gente que acha que precisa de um último iPhone lançamento, último celular, o carro novo na garagem. E aí, o que acontece? E a gente não tem dinheiro para comprar. Aí o que a gente faz? A gente financia, pega emprestado, se encalacra no cartão. E é claro, pessoal, não sei vocês, mas esse movimento, o que vai acontecer? Eu vou arrumar uma inquietação para a minha vida. Porque, de alguma forma, eu estou fazendo uma confusão aqui entre o necessário e o supérfluo. Não estou falando que ninguém pode ter uma roupa nova, não. Pelo amor de Deus, não é isso, gente. Mas vamos tentar entender até onde a gente está focado naquilo que é necessário ou fazendo uma confusão com esse supérfluo e se atrapalhando, colocando a mão pelos pés, fazendo aquela velha frase que eu gosto sempre de repetir, que muitas vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro que nós não temos, para fazer o quê? Para mostrar para quem a gente nem conhece. E aí a gente depois joga para os céus e fala: ai, meu Deus, eu estou desamparado, todo enrolado financeiramente. Então vamos tomar cuidado, pessoal, porque isso tem a ver muito mais com gestão de vida, gestão financeira. Não vamos confundir o que a providência divina nos oferece como necessário, ok? Então isso eu acho importante só a gente colocar aqui. E ainda seguindo a linha de raciocínio, eu acho que esse capítulo como um todo é um convite, principalmente, já pelo próprio nome: observai os pássaros do céu. Observai enxerga. Isso é um convite à fé. De alguma forma, ele faz aqui um paralelo, uma comparação com os lírios do campo e com os pássaros, para entender que Deus provém a esses também, como provê a nós tudo aquilo que nós necessitamos. E essa que é uma palavra que é importante a gente, penso eu, tá, pessoal, fazer uma reflexão e principalmente para a gente prestar atenção. Isso é para quem tem olhos de ver. Se existe alguma dúvida aí ainda, nesse contato com o alto, com o Pai,
se existe dúvida, eu pergunto, o que falta? O convite do Kardec conosco aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto, se chama fé raciocinada. Não é para engolir. Ah, porque me disseram que é, a mamãe e vovó disse que Deus é assim, vai ter que ser. Conversa, questiona, pergunta. Como é que Deus está te dando esse suporte? Entre em contato, permite essa conexão, sente, vivencia isso na prática. Quando a gente tem uma fé verdadeira, consolidada, não temos mais dúvidas, não tem mais o vacilo. Porque às vezes, na hora de pedir é muito fácil. Eu estava até falando com o Reinaldo aqui, a gente às vezes pede muito, mas agradece muito pouco. Ou assim, quando a gente pede tem que ser daquele nosso jeitinho, aí se não é bem do nosso jeitinho, a gente já, mas Deus não escutou minhas preces. Mas espera aí, o que você pediu? Então a reflexão vai muito por aí. Eu acho que esse trecho do Evangelho é muito interessante, dá para a gente tirar diversas interpretações dele. Eu acho que ele é muito, muito atual também, porque traz um questionamento para a vida desse aspecto material, da fé, o aspecto espiritual, a importância que a gente dá para cada um desses pontos. E no final desse trecho, já vou finalizando aqui, vou me permitir, Reinaldo, dá licença, eu quero só ler mais um trechinho. À Eu acho que vontade, meu amigo. resume bem esse capítulo, que ele diz o seguinte: em outros termos, já para finalizar, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar os primeiros pelos segundos. Resumindo, quero trazer uma pergunta e deixar no ar para todos nós. Qual é a tua prioridade que está me escutando? Qual é a tua, Rinaldo? Qual é a tua, Nelson? É um questionamento para todos nós. Tá todo mundo no mesmo barco, tá, gente? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa escolha? O que a gente está focando, principalmente no nosso desenvolvimento aqui, dando importância? Qual o grau de importância que a gente dá para essas questões? Vou encerrando já, agradecendo aqui por causa do nosso horário, para não estourar. Vou passar a palavra para o Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, alguns amigos que eu reconheci desde já, outros que estou conhecendo agora. Que bom que vocês estiveram aqui conosco, compartilhando, trazendo informações. É um prazer e agradeço mais uma vez a participação aqui nessa noite. Tarde e noite. Maravilha, meu amigo, maravilha. A Maria das Graças colocou: Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu a inteligência para os fabricar, né? A inteligência, né? Fabricar a inteligência com equilíbrio, né? E aí o pessoal toda, a Margarete, agradecendo as reflexões, né? Que é muito importante isso aí. É isso aí, meu amigo. Eu tenho uma coisa que eu peguei, eu sempre pego ao pé da letra, que é a última colocação dele, quando ele diz: buscais primeiro a justiça de Deus, e por demais virá por acréscimo de misericórdia. Ou seja, o Evangelho conforta os nossos corações. O Evangelho, eu estava, enquanto você estava pensando e falando, é uma concha que tem muitas pérolas a ser extraído dela. E a gente precisa valorizar essas pérolas que tem dentro do Evangelho. Veja quantas pérolas foram trazidas por você, trazidas pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui com a gente. Esse bate-papo, né? E se deixar, a gente vai à noite fora. Mas o Evangelho de Jesus é tudo isso e muito mais, como diz João. Se fôssemos escrever ou falar sobre Jesus, não daria para a gente escrever nem falar. Portanto, o mínimo que ele extrai para nós são ensinamentos para a vida, como você trouxe. É a gente observar o que nós estamos observando, o que nós estamos buscando. Portanto, precisamos, mais do que nunca, como os Espíritos recomenda Kardec na questão 628, nós temos no Espiritismo a chave que faltava para interpretar o Evangelho de Jesus. José Herculano Pires, na sua reflexão sobre essa pergunta, ele vai trazer, só na obra dele que tem, nota de rodapé. Nós, como espírita,
não precisamos recuar diante da chave que temos na mão, que é o Espiritismo, que nos oferece recursos para decifrar grandes enigmas que tem não só no aspecto da religião, da filosofia, da ciência e dos outros mais. Portanto, o Espiritismo nos oferece essas diretrizes seguras e confiáveis para que a gente possa adquirir e poder andar com ela dentro daquela filosofia que você mesmo trouxe de Kardec. Fé raciocinada é aquela que encara face a face todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada. É quando a gente utiliza o raciocínio, o pensamento, a razão. Portanto, Nelson, gratidão, meu amigo, por essa oportunidade de a gente fazer um trabalho conjunto agora, porque tem mais outros por à frente, né? Mas o de hoje, eu estou muito feliz, muita gratidão por você encontrar um tempinho na sua agenda para nos contemplar nessa início de noite e já término aí de Portugal. E a todos os irmãos de Portugal, muita luz, muita paz. Tem bastante pessoas maravilhosas que estão aí morando, que foram do Brasil para aí, você aí também, tantos outros, a Filomena, o Felipe, um bocado de gente boa aí. Jesus abençoe a todos. Aos irmãos e às irmãs, um beijo no coração de todos vocês, agradecer todos os canais. Gente, nosso copinho está aqui, vamos agora entrar para a nossa vibração e pedir a Jesus que nos abençoe cada vez mais. Divino amado irmão, amigo incondicional de todas as horas e todos os momentos, todos os instantes. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de poder discorrer um pouco dos Teus ensinamentos e de podermos refletir diante dessas oportunidades que é nos dado, Senhor, através do Consolador prometido, através da assistência dos bons Espíritos amigos de luz, através do Mestre de Leon, o nosso querido Allan Kardec. Agradecemos pela assistência sempre desses benfeitores espirituais. Abençoa o nosso irmão Nelson, com seu trabalho na divulgação da nossa querida doutrina espírita. A todos aqueles que circundam ele, a sua família, seus amigos e parentes. Abençoa todos os canais parceiros que abrem as suas portas para retransmitir todos os apresentação do canal Renovando Consciência, e em especial também, todas as 18 horas e 15 minutos, o Evangelho no Lar. Que tuas bênçãos divinas, Jesus, entrem em cada lar, de cada família, seja os que estão presentes, os que irão assistir, seja por aqueles que irão assistir pela manhã, pela tarde, pela noite ou madrugada. Que tua misericórdia divina alcance os nossos corações, hoje, amanhã e todo sempre, Jesus, e que a nossa água que nós iremos tomar possa nos trazer paz, tranquilidade e serenidade ao corpo físico. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e todo sempre. Graças a Deus. Nelson, obrigado, meu amigo. Pessoal, muita luz. Graças a Deus. E sejam todos bem-vindos nos próximos encontros aí, viu, gente? Fiquem na paz de Deus.